Graça e paz. O tema desta mensagem é: somos todos filhos de Deus? Uma pergunta. Bom, vamos ver o que a Bíblia nos diz. A Bíblia é bem clara que todas as pessoas são criação de Deus. Confere em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Mas que apenas aqueles nascidos de novo são filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E depois também você pode conferir em João capítulo 11, versículo 52. Romanos capítulo 8, verso 16. E depois 1 João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 10. As Escrituras nunca chamam os que não são salvos de filhos de Deus. Repito, as Escrituras, a Bíblia, nunca chamam os que não são salvos de filhos de Deus. Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Um pagão, um ímpio, uma pessoa não salva, sendo chamada de filho ou filha de Deus. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 3, diz-nos o seguinte: sobre as nossas vidas antes de sermos salvos. Efésios capítulo 2, verso 3, lá fala da minha vida e da sua vida antes de sermos salvos. Fala da vida das pessoas, daqueles, ou seja, que não está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá diz assim: entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ao invés de nascermos como filhos de Deus, meu amigo e minha amiga, nascemos em pecado, o qual nos separa de Deus e nos alinha com Satanás como inimigos de Deus. Toda a raça humana nasce no pecado. Todo homem, toda mulher nasce no pecado. Todos eles não têm para onde correr, não têm para onde ir. Todos nós nascemos do pecado. Todos nós nascemos inimigos de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. A pessoa, quando está no pecado, no erro, na mentira, no engano, no mundanismo, a pessoa não quer ouvir a verdade que vem de Deus. Ela foge, corre, como o diabo corre da cruz. A pessoa não quer ouvir a verdade. Isso é a natureza pecaminosa. Se Deus não age, se Deus não entra em ação, a pessoa fica nos seus erros, no seu pecado. Então, neste mundo, existe aquelas pessoas que são filhos de Deus e aquelas pessoas que não são filhos de Deus. Tem muitos que diz aquele dizer popular, né? Todos somos filhos de Deus, incluindo toda a raça humana. Não. As pessoas são criaturas de Deus. Nascem em seus pecados. Repito, o pecado o qual nos separa de Deus e nos alinha com Satanás como inimigos de Deus. Está lá em Tiago capítulo 4, verso 4. 1 João capítulo 3, verso 8. E também disse Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Está lá em João capítulo 8, versículo 42. Jesus dizendo para os seus contemporâneos. Alguns versículos depois, em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse aos fariseus. Olha o que Jesus disse para eles:
Vós sois do diabo. Que palavra pesada, né? Tem muitas pessoas que é do diabo. É filho do diabo. O diabo é pai da mentira. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Confere na sua Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Confere. Abra lá, João 8, 44. Jesus disse aos fariseus, repito, vós sois do diabo, que é o vosso pai. E olha o que Jesus disse para eles: e quereis satisfazer-lhe o desejo de quem? O desejo do diabo. Cada vez que a pessoa mente, ela está satisfazendo a vontade do diabo. Cada vez que a pessoa peca, ela está satisfazendo a vontade do diabo. Quem é filho de Deus procura fazer a vontade de Deus. Como que você pode dizer que Deus é o seu pai se você não conhece a palavra dele? Você não sabe nem quais são os 10 mandamentos, nem quantos livros tem a Bíblia. Você não sabe nem a origem da sua Bíblia. Você não vai à igreja, não vai ao templo uma vez por ano e olha lá. Como que você quer dizer que você é filho de Deus se você tem ira, tem rancor, tem ódio, está mentindo, roubando, é corrupto, enganador? Como que você vai dizer que você é filho de Deus? Só anda bêbado? Só anda bêbado. Tem aqueles que ainda têm coragem de dizer eu sou filho de Deus, mas com a maconha na boca, cheirando cocaína, bebendo, enganando, mentindo e ainda usa o nome de Deus. Deus não tem filho desse jeito não. É duro o que eu estou falando, mas é uma realidade. É pesado, é forte que eu estou falando, né? Mas é uma realidade, meu amigo, minha amiga. Não tem para onde correr, é a palavra do Senhor. Ou a gente é ou a gente não é. Ou você é filho de Deus ou você não é. Não adianta nada você dizer ao Pai lá do céu se você não obedece, se você não nasceu de novo. É um mentiroso. Você está enganado. A pessoa, para ser de Deus, ela tem que nascer de novo. Ela tem que ter uma vida de santidade. Não adianta. É isso. Não adianta você correr. Pode espernear, pode chorar, pode ficar bravo, pode ficar nervoso. Se você não está preparado para ouvir essa mensagem, desliga e sai. Porque essas passagens aqui do Novo Testamento são duras e verdadeiras. Foi Jesus quem disse. Olha o que Jesus disse para eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. O fato de que aqueles que não são salvos, olha só, não são filhos de Deus, também é visto lá em 1 João capítulo 3, versículo 10. Confere na sua Bíblia. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Olha, os filhos de Deus são conhecidos. Veja bem, nisto são manifestos os filhos de Deus. Ele se manifesta. E também são manifestos os filhos do diabo, viu? Os filhos de Deus se manifesta como filho de Deus, e os filhos do diabo se manifesta como filho do diabo. Você anda pela rua, você vai nos comércios, você vai onde você quiser, você vê filhos de Deus e você vê filho do diabo. Gente, é bem claro. Só basta você começar a conversar com certas pessoas, você já vê que aquela pessoa é filho do diabo, até através de suas conversas. Sim. Olha a boca daqueles que são filhos do diabo e olha a boca daqueles que são filhos de Deus. Todo aquele que não pratica justiça, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a palavra. Eu vou repetir. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, não vem de Deus. A pessoa injusta, a pessoa pecadora, a pessoa que quer ficar deliberadamente no seu pecado, é do diabo. Aceite você ou não, é uma realidade. Nem aqueles que não amam o seu irmão. Olha, aqueles que não amam o seu irmão também
é do diabo. Na igreja, a pessoa ama. Ela ama o seu semelhante. Ela ama o seu irmão. Você é meu irmão em Cristo Jesus? Se você não é de Deus, você não é meu irmão em Cristo Jesus. Quem são meus irmãos em Cristo Jesus? Aqueles que são de Deus. Aqueles que nasceram de novo. Estão dentro de uma comunidade. Estão vivendo dentro de uma igreja. Comungando, ceando, participando dos cultos da igreja. São fiéis ali na igreja. Esses são meus irmãos. Agora o cara vive com uma maconha na boca, bebendo cachaça todo dia, bêbado, fazendo todo tipo de coisa errada, brigando, batendo na mulher, enfim, é infiel, está no pecado, no desejo da carne, não nasceu de novo. Esse é meu irmão? Não, não é meu irmão. O meu irmão e minha irmã é aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo. Esses são meus irmãos. Por isso que na igreja a gente chama a pessoa de irmão, porque ele é filho de Deus. Ele não é criatura, ele é filho de Deus. Deixou de ser criatura e passou a ser filho de Deus, porque ele nasceu de novo. Ele foi regenerado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Tornamos-nos filhos de Deus quando somos salvos, porque somos adotados à família de Deus, através de quem? Do relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá vendo? Quando você se torna filho de Deus, você vai para uma comunidade. Você não fica desigrejado. Não vai para a igreja, não concorda se batizar, não quer fazer aquilo que a igreja pede, não faz aquilo que a palavra de Deus pede. Como que você quer ser filho de Deus? Como que você tem essa coragem de dizer que você é filho de Deus? Você está mentindo. Você está mentindo. Temos que ser crente verdadeiro, filhos verdadeiros. E tem. Existe muitos que são verdadeiros, que vivem verdadeiramente a palavra do Senhor, o nosso Pai. Eu vou repetir. Tornamos-nos filhos de Deus quando somos salvos, porque somos adotados à família de Deus. A gente passa a fazer parte da família de Deus. E quem é a família de Deus, meu querido e minha querida? A igreja, tá? Por isso que nós chamamos família na fé. E isso é bíblico, tá? Esse relacionamento com Cristo a gente tem quando nasce de novo. Gálatas capítulo 4, versículo 5, verso 6. Efésios capítulo 1, versículo 5. Podemos ver isso claramente também nos versículos como em Romanos, viu? Capítulo 8, versículo 14 ao 17. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Olha que maravilha. Olha que bênção. Tá vendo? Os filhos de Deus. Quanto o homem, quanto a mulher, o filho e a filha de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Espírito de Deus. Em nós, depois que nascemos de novo, que somos regenerados, habita em nós a pureza, a santificação e o Espírito do Senhor. Nós não recebemos o espírito de escravidão. Sim, porque não recebemos, meu querido, o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós não temos um espírito de temor, um espírito que fica temente ao pecado, ou seja, escravo do pecado. Nós como filhos de Deus, nós não toleramos o pecado. Embora Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado não, viu? Deus não ama o pecado. E quem ama
jamais se conforma com o pecado, meu querido, minha querida. Tem aquelas pessoas que dão desculpa para, justificando, né, para continuar no pecado. Elas dizem assim: todos nós somos pecadores. Como se Deus não tivesse poder para mudar o coração do homem e da mulher. Como se Deus não existisse. As pessoas dizem: todos nós somos pecadores, justificando o seu pecado, o seu erro. Não, somos pecadores por natureza? Somos, mas deixamos de pecar quando o Espírito do Senhor está em nós. Quando a palavra de Deus está em nós, quando Cristo está em nós, nós deixamos o pecado, deixamos a natureza velha, deixamos o primeiro Adão e vivemos como o segundo Adão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha! O Espírito do Senhor que está em nós faz com que nós clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito também testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está vendo? O Espírito do Senhor testifica em nós. Nós temos essa certeza, essa fé, essa convicção de que somos filhos de Deus. Eu tenho essa certeza. Eu não tenho dúvida alguma a respeito da minha fé. Não tenho dúvida alguma a respeito da minha salvação. A pessoa que está no pecado, no erro, ela sabe que vai para o inferno. A pessoa que está na santidade, está na igreja, está na palavra, vivendo, colocando em prática a palavra do Senhor, ela sabe que vai para o céu. Eu tenho paz porque eu sei que eu vou para junto do meu Senhor quando chegar aquele dia, aquela hora. Porque o Espírito do Senhor testifica em mim que sou filho de Deus. Ele testifica, ele dá essa certeza, não há dúvida. E se nós somos filhos, meu querido e minha querida, somos logo também, sabe o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqueles que são salvos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Reflita sobre isso. Está bem claro e bem explicado aqui quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, de acordo com a Bíblia. E se você é cristão, você deve acreditar na Bíblia. Se você é cristão, se julga ser cristão, se julga ser de Deus e não crê na Bíblia, você está perdido, está enganado, está equivocado. Você vai arrumar outro Deus falso para você, porque o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Jesus Cristo encarnado, que é o mesmo Deus, ele é real. E para você servir a ele, é nas Escrituras, é a base de regra e fé para aqueles que acreditam em Jesus. Quem é cristão de verdade segue a palavra de Deus. Deus é Jesus Cristo. Segue a palavra de Cristo. Segue a palavra do Senhor. Não fica com mimimi, não fica com blá blá blá. Se você ranger os dentes, ficar bravo, ficar nervoso por essa mensagem, realmente é porque a mensagem foi contra o seu pecado, o seu erro. Ou ela vai te libertar, ou ela vai te condenar. Então, se você se julga ser filho de Deus, diz aí que é filho de Deus, e está no pecado, fazendo todo tipo de erro, e não vai para a igreja, não quer saber, meu amigo, eu não sei que Deus você está seguindo. Só tem uma coisa: para o inferno você vai se você não servir a Jesus. Se você não se converter, não nascer de novo,
não ser regenerado, tenha certeza que depois da morte você vai se deparar com uma realidade que você agora, enquanto está vivo, só quer satisfazer o desejo da carne. Como diz o Novo Testamento, a palavra diz, eu li aqui para você. Enquanto nós não nascemos de novo, a gente é inimigo de Deus. Ah, mas eu creio em Deus, não tem problema. Os diabos também crê, os demônios também crê. Sabia disso? Está em Tiago. O demônio também crê e estremece, mas não obedece. Se você crê, você vai obedecer se você é filho de Deus. Agora, se você simplesmente crê em Deus e não obedece a sua palavra, você está fazendo parte com o diabo. Então reflita, faça a vontade de Deus. Se você está em dúvida, hoje caia por terra a sua dúvida em nome do Senhor Jesus Cristo. Busque ao Senhor. Busque uma igreja mais próxima da sua casa. Busque a palavra do Senhor, o nosso Deus. Deus lhe abençoe. Deus esteja derramando graças sobre você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.